Muito bom dia, meus amigos. Mais um estudo que nós vamos dar início aqui. Mais um domingo, um primeiro dia da semana em que estamos aqui juntos para pensar um pouquinho sobre Deus, sobre a Bíblia. E hoje, como vocês podem ver aí, a ideia é nós pensarmos um pouquinho sobre teologia bíblica. Eu vou fazer aquilo que seria uma introdução a uma primeira aula de teologia, que é um dos cursos que eu ministro. E eu vou dar essa primeira parte aqui, que não seria nem a introdução completa, seria mais realmente uma parte desse estudo, que é para tentar apresentar para vocês a forma como eu vejo a Bíblia, a forma como eu leio, como eu entendo, a forma de desenvolver os estudos bíblicos, e eu queria compartilhar isso com vocês, até para que vocês tenham uma noção de por que eu não faço parte daquilo que se chama esses grupos religiosos que existem hoje em dia, dos evangélicos. Eu realmente me identifico como um cristão bíblico, como um discípulo de Cristo e nada além disso, tá? Então, a ideia hoje é pensarmos em teologia bíblica. E, para nós começarmos, eu queria que nós pensássemos aí na origem da palavra teologia. Então, teologia é uma palavra que vem do grego, e esse tel aí que nós vemos de teologia, ele vem da palavra theos, que significa Deus, e a palavra logia, que é o restante aí, da palavra teologia, significa estudo. Então, o que seria teologia? O que nós entendemos pela palavra teologia? É o estudo de Deus, o estudo sobre Deus. Então são doutrinas relacionadas com Deus, com a sua pessoa, com a sua criação. Tudo aquilo que estiver relacionado com Deus é aquilo que nós chamamos de teologia, ou do estudo dessas coisas todas que se referem a Deus. Existem diferentes tipos de teologia. Um primeiro tipo de teologia que nós podemos pensar é teologia filosófica. O que é teologia filosófica? É o estudo de Deus do ponto de vista da ciência, da psicologia, da sociologia, da lógica. Então, o que é que a filosofia tem para nos dizer sobre Deus, De que forma que a ciência pode dizer algo que seja sobre Deus, sobre um suposto ser criador? O que a psicologia pode ter a dizer sobre isso, De que forma lógica nós podemos chegar aí a alguns pensamentos sobre Deus, sobre a sua existência, sobre as coisas que ele criou. Então isso é o que nós chamamos de teologia filosófica. Um segundo ponto que nós podemos pensar é teologia religiosa. O que seria teologia religiosa? Seria o estudo de Deus do ponto de vista de autoridades religiosas, ou seja, de homens, de pessoas. Então, o que é que um determinado pastor tem a dizer sobre alguma doutrina relacionada a Deus? O que é que o Papa tem a dizer sobre Deus e sobre tudo aquilo que envolve a espiritualidade? O que um budista tem para dizer sobre o Deus em que eles acreditam? Então, tudo isso se refere a teologias religiosas e tem muito a ver com aquilo que um homem, ao qual foi atribuído algum tipo de autoridade, e normalmente é ele que define o que é que aquela religião em específico vai seguir. E existe um terceiro tipo de teologia, que é aquela que nós chamamos de teologia bíblica. O que é a teologia bíblica? É o estudo de Deus do ponto de vista das Escrituras Sagradas. Então, a Bíblia, e unicamente a Bíblia, como regra de fé, como regra de doutrina, como regra de tudo aquilo que nós temos e que nós precisamos para entender Deus, para entender a sua criação, para entender a sua doutrina, os seus ensinamentos. Então, tudo o que nós pudermos buscar para compreender qualquer coisa que seja relacionada a Deus, a nossa fonte para essa busca vai ser a Bíblia Sagrada. Então, esta é a teologia bíblica e é desta teologia que nós vamos falar, tá? É esse o tipo de teologia que eu utilizo e é esse que eu estou querendo passar para vocês aqui hoje. Então, teologia bíblica é o ponto de vista das Escrituras Sagradas de tudo o que se relaciona a Deus. Foi exatamente aquilo que nós acabamos de dizer. Isso aqui é uma imagem para que a gente possa entender de uma forma, aí, com um exemplo, do que é que nós estamos falando. Eu vou até ampliar um pouquinho essa imagem. Eita, acabou diminuindo ao invés de ampliar. Então deixa assim mesmo. Então imaginem que você pegue aí 4 pessoas, você vende essas pessoas para que elas não possam enxergar nada e você diz para elas, eu vou te levar
a um lugar onde você vai tocar em umas coisas e você vai ter que me dizer o que é aquilo. Então, uma dessas pessoas, ela está ali tocando na orelha de um elefante. Então o que ela vai dizer? Nossa, né, isso que eu estou tocando, o que é? É chato, é largo como uma folha de bananeira, né? Então para ele, isso que ele está tocando é alguma coisa que parece com uma folha de bananeira. O outro que estaria aqui segurando na tromba do elefante, ele vai dizer, é um bicho comprido, né, como uma jiboia, né, parece uma cobra, parece uma jiboia. Um terceiro estaria ali segurando nas patas, né, do elefante, e ele iria dizer, é um animal em forma de coluna, né, parece uma coluna, é rígido. E um último homem que estivesse vendado, ele diria que nada, esses caras estão tudo doidos, né? Esse bicho ele parece mesmo com um chicote, né? Ele é fininho, ele fica se mexendo. Então, o que é que isso representa? Por que eu estou mostrando essa imagem para vocês? Pessoas que estejam pegando apenas um pequeno ponto de uma coisa que seja muito maior, ela não vai ter como entender o todo. Para que essas pessoas aqui da imagem chegassem à conclusão do que é que elas estariam apalpando ali, segurando, elas teriam que unir todas as informações que elas estão ali obtendo para chegar à conclusão de que animal seria aquele. E se todos eles compartilhassem essas informações, aí certamente eles chegariam a perceber que o que eles têm ali diante deles é um elefante. Mas se você pegar pedaços pequenos e específicos, é impossível você definir o todo. E com a Bíblia é a mesma coisa, é da mesma forma. Então, se você pegar uma parte específica, ou um versículo, ou um trecho da Bíblia, se você não juntar aquilo com tudo mais o que a Bíblia disser sobre aquele assunto, você não tem como entender qual é o conceito bíblico sobre esse assunto que você está pesquisando ali, que você estaria estudando, tá? Então, o estudo teológico, esse estudo teológico bíblico, né, ele deve procurar uma visão ampla de tudo o que a Bíblia diz sobre cada assunto. Então você quer saber sobre um determinado assunto específico e você vai procurar esse assunto na Bíblia, você não vai lá encontrar um versículo sobre aquele assunto e desse versículo você vai tirar todas as suas conclusões. Você vai pegar a Bíblia, vai procurar em toda ela tudo aquilo que ela puder dizer sobre esse determinado assunto que você está interessado ali no momento. E a partir de quando você tem acesso a tudo aquilo que a Bíblia diz sobre esse assunto, aí é que você vai montar um conceito sobre aquilo, e aí sim você vai poder dizer que esse é um conceito bíblico sobre esse determinado assunto. Senão, vai acabar ficando como aqueles homens vendados e não vai ter como saber exatamente qual é o conceito bíblico sobre aquele assunto. Mas aí você vai possivelmente estar fazendo como essas autoridades religiosas, né? Então você pega um versículo, um pedaço da Bíblia, desse versículo você cria toda uma narrativa, então não é o que a Bíblia diz sobre aquele assunto, mas é o que você interpretou sobre um único pedacinho do que a Bíblia diz sobre esse assunto. Tá bom? Então, qual que é o propósito e a importância da teologia bíblica? Será que existe um propósito? Será que tem alguma importância nós pensarmos dessa maneira? Então, o propósito qual que é? O propósito é conhecer a vontade de Deus. Mas o quanto será que é importante nós conhecermos a vontade de Deus? Nós temos essa passagem aqui lá em João, capítulo 8, versículo 31 e 32, que nos diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Olha aí. Então essa é um pouco sobre a importância, né, de nós entendermos qual é o conceito de Deus sobre um determinado assunto, né? E pensando ainda no propósito de conhecer essa vontade de Deus, nós podemos ver aí também Romanos capítulo 10, versículo 2, que diz assim: Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Então nós podemos pensar em muitas pessoas que têm um zelo muito grande por Deus, que dizem, eu acredito em Deus, eu tenho um relacionamento pessoal com Deus, eu falo com Deus todos os dias. Então existem muitas pessoas que de fato podem ter um zelo muito grande por Deus, mas se é um zelo que não se baseia no conhecimento,
que não se baseia naquilo que Deus nos ensina, daquilo que é a vontade de Deus revelada para o ser humano, aquilo não tem valor nenhum para Deus, né? Então eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Então é muito importante nós pensarmos no que Deus tem para nos dizer, naquilo que Ele nos deixou em suas Sagradas Escrituras. Ainda como propósito, lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, nós temos assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, até hoje, né, as pessoas, elas muitas vezes, o termo destruído aqui ele pode ser aplicado das mais diversas formas, né? Mas esses problemas que as pessoas enfrentam, muitas vezes pode ser por falta de conhecimento bíblico, falta de conhecimento da vontade de Deus. Então, se você não tem um relacionamento com Deus que é de acordo com o relacionamento que Ele quer, que Ele se propõe a ter com o ser humano, você nada mais do que está fazendo do que se enganando, né? E com relação à importância, será que de fato é importante nós nos preocuparmos com tudo isso? Então, qual a importância de fazer a vontade de Deus, né? Aqui em Mateus capítulo 7, versículo 21, nós temos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, qual é a importância de nós nos preocuparmos em conhecer qual é a vontade de Deus? O próprio Jesus aqui deixa isso muito claro, né? Somente entrarão no reino do céu aqueles que fizerem a vontade de Deus. Então não é o que você acha de Deus, não é aquilo que você entende, não é aquilo que você sente. A vontade de Deus ela está revelada para nós e está revelada nas Sagradas Escrituras. Então, ainda pensando na importância, Romanos capítulo 2, versículo 13, nós temos assim: porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Então, como é que você vai obedecer alguma coisa que você não conhece? E se você não estiver obedecendo, você não poderá se colocar em uma condição de justiça diante de Deus. Mas um ponto aqui relacionado à importância de fazer a vontade de Deus. É lá em Tiago, capítulo 1, dos versículos 22 ao versículo 25, né? Que diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Tiago, capítulo 1, versículo 22 e 25. Então aqui ele mostra claramente, né, a necessidade que nós temos de ouvir e de praticar a palavra de Deus. Eu preciso conhecer, eu preciso saber qual é essa vontade e eu preciso me esforçar em praticá-la. Qual é a fonte da teologia bíblica, né? Evidentemente é a palavra de Deus. Tudo que eu preciso saber sobre Deus, eu tenho que buscar esse conhecimento nas suas Sagradas Escrituras. Então aqui nós vamos ver algumas coisas que a própria Bíblia nos fala sobre qual é essa fonte de conhecimento de Deus que nós temos que ver. Então a Bíblia ela é um livro de Deus aos homens, né? É um presente que Deus nos deu. Então lá em Jeremias capítulo 30, versículo 1 e 2, nós lemos assim: essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: escreva num livro todas as palavras que eu falei a você. Então, os registros que nós temos de Jeremias, que estão nas Sagradas Escrituras, foram palavras que Deus falou ao próprio Jeremias, e essas palavras são o próprio Deus falando com a humanidade. Então, isso acontece com o profeta Jeremias e, na verdade, com todos os escritos bíblicos, né? Em João capítulo 5, versículo 39. Ali nós aprendemos que a Bíblia é a vida eterna. Olha o que diz: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. É verdade, né? Então, existem muitas pessoas que têm interesse em ler a Bíblia porque sabem que ali existem essas palavras que podem nos levar à vida eterna.
Agora, sobre o que é que as Escrituras dão testemunho? Sobre Jesus. Elas falam de Jesus. Então, se o Jesus que a pessoa acredita não é o Jesus bíblico, não é aquele que é ensinado em cada página das Sagradas Escrituras, infelizmente ela também está se enganando, né? Por que nós devemos dar tanta importância para a Bíblia? Né? Porque a Bíblia julgará no último dia. Olha o que diz aqui João capítulo 12, versículo 48. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Aqui é o próprio Senhor Jesus nos dizendo essas palavras, né? E ele está dizendo que aquilo que condenará no último dia, né, aquilo que levará as pessoas à condenação eterna, são as próprias palavras que ele proferiu. E aonde nós encontramos essas palavras que não sejam apenas e tão somente nas Sagradas Escrituras? Então, meus amigos, a Bíblia é aquilo que será usado para julgar no último dia, no dia do juízo final. E a Bíblia, ela é a fonte da verdade. Olha só, por que nós devemos dar importância para a Bíblia, né? E por que é que a Bíblia tem que ser a nossa fonte de teologia, né? De tudo aquilo que nós podemos e devemos buscar sobre Deus. Então a Bíblia é a verdade. João 17:17, Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então aqui Jesus ele está fazendo uma oração ao seu Pai Celestial, né, a Deus, e ele está dizendo: Pai, a tua palavra é a verdade. Então você quer saber o que é a verdade? Né? Pilatos, no julgamento de Jesus, enquanto ele tentava encontrar motivos ou para condená-lo ou para libertá-lo, que era o que ele queria, ele se pergunta, né, o que é a verdade? Né? Então, as palavras de Deus, as palavras de Deus escritas, né, que chegaram até nós aqui nas Escrituras, elas que são a verdade. Uma outra coisa que a Bíblia é o poder de Deus para a salvação. Esse é um versículo que eu gosto muito, lá em Romanos capítulo 1, versículo 16. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho é o poder de Deus, né? Então uma pessoa, para que ela possa ter a esperança de ter uma eternidade feliz, ela depende do Evangelho. E onde é que nós encontramos o Evangelho? Na Bíblia. Né? Então a Bíblia é sim o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque é na Bíblia que nós encontramos o Evangelho é Cristo morrendo para salvar nós que somos pecadores, né? Então essa é a boa notícia, né? Nós merecemos ir para o inferno, mas temos um Salvador que veio para nos resgatar de tudo isso. E a Bíblia, ela é eterna. Olha que maravilha. Lá em 1 Pedro capítulo 1, dos versículos 23 ao 25, diz assim: vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Então a palavra do Senhor, ela permanece para sempre, né? É muito triste ver pessoas que não dão a menor importância para a Bíblia, e a Bíblia, ela é eterna. Essas pessoas todas, elas vão passar, e as palavras de Deus, elas vão continuar por toda a eternidade. E principalmente, né, a Bíblia é inspirada por Deus. Lá em 2 Pedro capítulo 1, do 19 ao 21. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Olha isso aqui. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Olha que maravilha essa passagem, né? Então, nenhuma parte das Escrituras elas foram
dependem, né, daquilo que é a vontade humana, mas elas foram todas inspiradas por Deus, né? Então não tem origem na vontade humana, mas sim tem origem naquele que inspirou todos esses profetas a falarem. Como nós vimos em Jeremias, né? É o próprio Deus que falou a Jeremias e ele escreveu aquilo que nós temos hoje, e não foi assim apenas com ele, né? Então, homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. A Bíblia é viva. Então as pessoas, tem muita gente que olha para a Bíblia e fala, não, como que você pode prestar atenção em um livro que foi escrito há 2000 anos atrás? Gente, que isso? A Bíblia é viva. Hebreus capítulo 4, versículo 12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Gente, é impressionante. Infelizmente as pessoas elas não querem se dar o trabalho de lerem, de estudarem, de pensarem qual é o conceito bíblico, mas toda e qualquer pessoa que se dedicar ao estudo desse livro maravilhoso, ele não tem como ele não se sentir tocado, ele não perceber a grandiosidade desse livro. Porque como diz aqui, né? É mais afiado que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, né? Julga os pensamentos e as intenções do coração. A Bíblia descreve o ser humano de uma maneira tão fantástica que é impossível alguém se dedicar aos estudos dela e não se sentir maravilhado. Infelizmente, muitos não têm essa preocupação, né? E por que nós devemos nos preocupar com isso? Porque a Bíblia ela é perfeita. Olha o que diz Tiago 1,25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, a Bíblia ela é perfeita, né? O homem que observa atentamente a lei perfeita. Então, qualquer coisa que você precisa saber sobre Deus, a palavra de Deus ela vai te ajudar, ela vai te orientar. Porque sendo perfeita, nenhum assunto pode ficar de fora, né? Isso aqui é muito interessante. Ó. A Bíblia ela não pode ser alterada. E isso parece ser uma informação tão importante que Deus tem para nós, que Ele colocou essa informação no começo, no meio e no fim da Bíblia. Então aqui no começo da Bíblia nós temos lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, onde nós lemos assim: Nada acrescentem às palavras que eu ordeno a vocês, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu ordeno a vocês. Então, nada acrescentem às palavras que eu ordeno, né? Ou seja, aquilo que nós encontramos nesses escritos, eles devem ser mantidos dessa forma, não podem ser alterados, né? Aqui, em Provérbios capítulo 30, versículo 6, nós lemos assim: Nada acrescente às palavras dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Então, isso é complicado quando pensamos em muitas doutrinas religiosas, aí, numa teologia religiosa, porque as pessoas elas acrescentam muitas coisas que não estão nas Sagradas Escrituras, elas pegam um versículo e esquecem outros que precisam ser incluídos ali para se entender o conceito geral da Bíblia sobre aquele assunto. E de fato, se você sentar com uma pessoa dessas e você começar a mostrar para ela a Bíblia e todo esse conceito bíblico, ela vai acabar passando por mentirosa, né? Ou seja, ela vai ter que reconhecer que ela segue o que segue por uma tradição, ou seja lá por que motivo for, mas não é um conceito bíblico, né? Isso é possível demonstrar para qualquer pessoa. E lá no final da Bíblia, em Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, desculpem, nós vemos assim: a Bíblia não pode ser alterada, né? Como nós estamos vendo. Então, diz lá: Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro:
Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. Então, no começo da Bíblia, no meio da Bíblia e no fim da Bíblia, Deus deixou muito claro essas instruções, né, de que não devemos acrescentar nada, não devemos alterar nada, que a Bíblia ela é perfeita e ela contém tudo aquilo que Deus quer transmitir para a humanidade. Então eu não posso deixar nada de fora quando eu estiver tratando de um determinado assunto, e não posso acrescentar nada que não esteja dentro da Bíblia, né? Isso é diametralmente oposto àquilo que a Igreja Católica ensina, por exemplo, né? Para eles, a tradição da Igreja é ainda mais importante do que os escritos que estão na Bíblia. Então, eu fico com a palavra de Deus, né? E rejeito não apenas a doutrina católica, como tantas e tantas outras doutrinas que acrescentam, alteram, modificam aquilo que o próprio Deus diz que é perfeito e aquilo que o próprio Deus diz que não é para ser alterado, nem acrescentando e nem retirando nada. Então, que conclusão que nós podemos chegar com esse estudo? É o que nós encontramos aqui em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, que nos diz assim: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. Vocês conseguem perceber a profundidade dessa passagem, a profundidade desse versículo? Então, a Bíblia ela é uma fonte de teologia bíblica, ela é confiável, né? Porque ela nos dá todo o entendimento necessário para sabermos tudo o que nós precisarmos saber. Tudo que um homem precisa para ser perfeito, ele encontra nas Sagradas Escrituras. De que forma eu vou procurar alguma coisa que esteja além disso? De que forma que eu vou precisar alterar esses ensinos que nós encontramos na Bíblia? Então, uma pessoa para ser perfeita, ela tem tudo neste livro. A Bíblia, ela ensina, ela repreende, ela corrige, ela educa, né? Ou seja, o homem se torna perfeito. O que mais alguém precisa buscar fora da Bíblia para qualquer assunto que seja? E esse é um ponto muito importante, porque se a Bíblia ela é perfeita e se ela tem tudo que o homem necessita para ser perfeito, não existe nenhum assunto de importância para o homem que eu não possa encontrar neste livro. A Bíblia fala de todos os assuntos que sejam importantes para o ser humano. A Bíblia ela define o ser humano de uma maneira espetacular. É espetacular a maneira que a Bíblia apresenta o ser humano. Então, você quer ser perfeito? Porque nada que for imperfeito vai poder entrar na presença de Deus. Deus é santo, Ele é justo, Ele é completamente separado do pecado, daquilo que é imperfeito, daquilo que é errado. E a única forma de entrarmos na presença de Deus é nos tornando perfeito. Existem passagens que dizem: sejam santos como Deus é santo. E o que é necessário para que eu possa atingir esse estágio? É necessário conhecer qual é o conceito bíblico sobre esse assunto. A Bíblia me ensina exatamente de que forma eu posso me tornar perfeito. A Bíblia ensina claramente também que isso não depende de mim, do meu próprio esforço, da minha própria capacidade, porque isso para mim é absolutamente impossível. Eu, pelas minhas próprias forças, me tornar perfeito como Deus é perfeito, me tornar santo como Deus é santo. E a santidade de Deus ela é tanta que lá no livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 13, se não me engano, ali diz que os olhos de Deus são tão puros
que não podem ver o mal. Então, meu amigo, se você não se tornar perfeito, não há esperança para você. Você não vai passar a sua eternidade em um lugar bom. Você não vai para o céu, como muitas pessoas costumam dizer. Porque para isso você precisa se tornar perfeito. E a única coisa que pode te tornar perfeito é o ensinamento perfeito de Deus. E esse ensinamento está presente justamente nas Sagradas Escrituras, né? Então, como eu disse, isso aqui é um estudo introdutório, né, sobre teologia, né, sobre teologia bíblica. E para a gente finalizar esse estudo, isso aqui é uma apresentação que dá aí uma ideia da Bíblia do começo, meio e fim, né, de como nós devemos olhar para a Bíblia. Então, a Bíblia, a gente quando pensa em eras, né, nas eras do ser humano, eras geológicas e tal, isso também pode ser encaixado na Bíblia. Então, eras bíblicas, nós podemos pensar na pré-história do ser humano. O que é a pré-história do ser humano, né? É aquele tempo, um ramo da história diz que é antes que os homens começaram a escrever, a dominar a escrita. Então, tudo que vem antes disso é o que nós conhecemos por pré-história. Então, biblicamente, quando é que a Bíblia trata dessa época? Da época da criação até o dilúvio. Ou seja, ela vai desde Adão até Noé, até quando a Bíblia fala ali do dilúvio universal, quando tem a história de Noé construindo a arca, né? E aonde que nós encontramos isso na Bíblia? No livro de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 10. E aí, na Bíblia, nós temos aquilo que é conhecido como a era patriarcal, né? Ou seja, a era da família. Então, ela vai ali desde o dilúvio até o Monte Sinai. O que aconteceu ali no Monte Sinai? Foi quando Deus entregou as 2 tábuas da lei para Moisés, né? Então, ela vai desde Noé até Moisés. Aí é que é essa era patriarcal, e ela vai desde Gênesis capítulo 11 até o livro de Êxodo no seu capítulo 19. Depois disso nós temos a era mosaica, né, que é a era aí da nação de Israel. Então ela vai desde o Monte Sinai até João Batista, já ali no Novo Testamento. Então vai desde Moisés até João Batista, e ela engloba de Êxodo capítulo 20 até ali o livro de Malaquias, né? E aquilo que a gente pode aprender sobre João no Novo Testamento. Mas essa parte aí relacionada ao Novo Testamento, a gente engloba ela mais na era que nós chamamos de a era de Jesus Cristo, né? Ou seja, no ministério de Jesus Cristo. Então vai desde o nascimento de Cristo até ali a sua crucificação, né? Então, esse período todo trata de Jesus e está contido ali nos livros de Mateus, Marcos, Lucas, João e também Atos capítulo 1. Ainda narra essa história de Jesus. E aí nós temos a era cristã, né? Pode ser chamada também de a era da igreja, que ela vai desde ali da cruz, né? Desde a ressurreição de Jesus Cristo até o momento em que ele voltar. Até a sua segunda vinda, quando de fato esta era vai terminar, nós teremos ali o julgamento diante do trono de Deus. Então, esta era, ela é a era na qual nós estamos vivendo ainda e iremos viver nela até o momento em que Jesus voltar. Então, este período também é um período que lida grandemente, né, de Jesus, né, trata de Jesus. Nós estamos esperando a volta de Jesus. Então ela vai na Bíblia, desde Atos capítulo 2 até o Apocalipse, né? Que é o Apocalipse que traz algumas revelações de como será aí a nossa ida para este momento da eternidade, né? Então, meus amigos, este é um pequeno resuminho aí, uma pequena introdução do que pode ser chamado aí de teologia bíblica. É dessa forma que eu olho para a Bíblia. Então vocês perceberam que vários versículos foram sendo tratados, e desses versículos nós vamos tirando o conceito sobre aqueles assuntos que nós estamos estudando, e é dessa forma que nós olhamos para a Bíblia, né? Então é um determinado assunto, você vai passear por todos os livros da Bíblia para descobrir o que é que naqueles livros a gente encontra
sobre o assunto que nós estamos procurando, e aí, a partir de então, você constrói o conceito bíblico, e é esse o conceito que nós trazemos para as nossas vidas, é esse conceito que nós trazemos para nos auxiliar. Eu espero que Deus abençoe a todos, fico muito feliz por aqueles que têm acompanhado esses estudos. No meu canal do YouTube, todos esses estudos que estão sendo feitos, eles estão todos juntos lá, então se alguém quiser rever algum, se alguém não viu, mas tiver interesse de saber mais sobre essa forma de olhar para a Bíblia, né? Que é uma forma inteligente, uma forma racional, uma forma lógica, uma forma onde você não cria absurdos, né? Porque a Bíblia toda ela é muito racional e ela tem um padrão que pode ser seguido. E é esse padrão que nós buscamos, dessa forma como foi apresentado aqui para vocês, pegando diversas passagens bíblicas para só a partir de então você construir um conceito. Tá bom? Grande abraço a todos mais uma vez, que Deus os abençoe e, Deus assim permitindo, nós nos veremos no próximo estudo. Grande abraço a vocês.